Câmara dos Deputados aprovou, na última quarta-feira, em regime de urgência, o projeto de lei 6.299 de 2002, o pacote do veneno. Esse PL foi uma proposta do então senador Blairo Marges, ministro da Agricultura no governo Temer, e um dos maiores sojeiros do país. A gente vai repercutir sobre essa aprovação com a especialista Larissa Mies Bombardi, professora da USP, atualmente desenvolvendo pesquisa na Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, é autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia, e do Atlas Geografia da Assimetria, o ciclo vicioso dos agrotóxicos e colonialismo entre Mercosul e a União Europeia, lançado inclusive no Parlamento Europeu. Larissa, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Marilu. Muito obrigada pelo convite. Larissa, vamos já entrar aqui no tema do PL do veneno. Enfim, inclusive, né, com esse PL, agrotóxico passa a se chamar pesticida, né? E uma das mudanças mais preocupantes, né, Larissa, é a retirada da antiga lei, a proibição do registro de agrotóxicos com componentes que provocassem câncer, mutações, distúrbios hormonais, né? Não seriam autorizados, portanto, produtos com características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas. E pela legislação que foi aprovada na Câmara, que ainda bem ainda vai para o Senado, né? A gente espera que lá seja barrado, mas enfim, foi aprovado na Câmara, essa proibição resume a produtos que apresentem risco inaceitável para os seres humanos ou para o meio ambiente. Então, quando a gente fala de câncer, né, você já falou várias vezes aqui sobre essa questão do risco inaceitável, eu queria que você relembrasse, né, aos nossos ouvintes, internautas e telespectadores, o que, na sua opinião, é esse risco inaceitável. Isso existe, Laís? Acho que esse é um dos pontos mais críticos, né? Eu vejo assim, essa legislação, esse pacote do veneno como uma lei da morte, sabe? É como que jogar uma pá de cal no pouco de princípio de precaução que a nossa lei de agrotóxicos tinha, né? Tem, né? Tem, porque esse tema ainda vai ser debatido no Senado, a gente espera que isso não seja aprovado, mas enfim, justamente o texto antigo da lei, o nosso texto da lei de agrotóxicos, ele diz, né, no seu artigo 3º, parágrafo 6º, que se uma substância trouxer riscos, né, para câncer, para malformação fetal, né, que é a teratogênese, para desregulação endócrina, essa substância pode vir a ser reavaliada e poderá vir a ser banida. E no texto atual, justamente, parece pouca coisa, parece uma coisa de jogo de palavras, mas não é, né, Marilu? Porque o que aparece no texto atual? Aparece justamente essa expressão que você falou, risco inaceitável. Então, onde tinha substâncias que oferecerem riscos para câncer, etc., etc., foi incluída essa palavra inaceitável. Então, isso abre um debate que não se fecha, né? Como é que você discute o que é aceitável e o que não é aceitável? Então, câncer de intestino, ok, mas câncer de cérebro, não. Então, eu estou fazendo uma caricatura aqui para que o ouvinte, as pessoas que estão nos assistindo, consigam ter dimensão do nó jurídico que isso cria, né? O tamanho do nó abre uma porteira, para usar essa expressão de novo, que não fecha nunca, que tudo passa, porque quem vai discutir o que é aceitável e o que não é? Não tem isso, tira o chão da discussão, né? Então, acho que esse aspecto com outros, né, que estão presentes nesse texto, eles rompem com o chamado princípio de precaução. O que é o princípio de precaução? O princípio de precaução digamos assim, é a base a partir da qual o poder público vai atuar, a sociedade vai atuar. Como é que a gente escolhe a partir do princípio de precaução? A gente escolhe assim: se nós não temos certeza dos efeitos de determinada substância, a gente não adota essa substância, a gente não autoriza. Então, é isso que tem pautado as decisões, por exemplo, da União Europeia em banir certas substâncias. Então, tem um conjunto de 3 elementos, eu penso que tem um conjunto de 3 elementos nesse texto que, na minha perspectiva, rasgam com o chamado princípio de precaução que a nossa lei de agrotóxicos tinha.
Exato, vamos já tocar nos outros pontos aqui, Larissa. Vou repercutir também com você o que o Christian Lobauer, né, que é o presidente da CropLife Brasil, que reúne aí gigantes aí do setor, como a Bayer, a Syngenta, o que ele disse, né? Ele falou que o novo texto moderniza a legislação e não retira o poder de outros órgãos reguladores, como o IBAMA e também a Anvisa, né? Sobre o Ministério da Saúde, a Anvisa, e sobre o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA. Ele diz o seguinte: não tem como aprovar um novo produto sem que o IBAMA e a Anvisa avaliem. O que mudou foi que a palavra final é do Ministério da Agricultura. Ou seja, o que vai adiantar a opinião do IBAMA e da Anvisa, né, se o Ministério da Agricultura é que vai decidir? Na sua opinião, é isso, Larissa? Justo, eu acho que esse é um ponto importante, né? Porque eu acho que, enfim, né, na nossa sociedade é como se a gente falar em moderno é a justificativa para tudo, né? E moderno, no caso, é a celeridade. Na verdade, o que esse projeto permite é que essas substâncias sejam aprovadas com celeridade. Então, modernizar, na verdade, é celerizar o processo. Então, na verdade, mesmo o que a gente precisa é de corpo técnico, funcionários com suficiência, seja no Ministério da Agricultura, no do Meio Ambiente ou no da Saúde, no caso da Anvisa. Então, na verdade, a gente não precisa diminuir o prazo, né, via lei, né? A gente não precisa, por exemplo, como está proposto nesse texto, um registro temporário para produtos que sejam autorizados em outros países da OCDE. Eu vou entrar nesse ponto já já. O que eu estou querendo dizer é que moderno, para mim, o que é moderno? A gente tem que começar a discutir o que é moderno. Moderno é uma sociedade que vive pensando nas gerações futuras. Isso é modernidade. A gente tem que começar a rediscutir o que é moderno. Então, diminuir prazo para aprovação de substâncias não é equivalente a moderno. Isso não é modernidade. E o que tem acontecido na prática, porque na prática a minha avaliação é que o PL do veneno ele já está em voga, né? Na verdade, se a gente olha as aprovações dos últimos anos dos últimos anos, né, no governo Bolsonaro, a escalada de número de aprovações de agrotóxicos, a gente sabe que o executivo está fazendo valer o PL do veneno. Na verdade, agora referendou, né, a aprovação na Câmara quase que referenda, torna oficial algo que já está em prática, que, na minha perspectiva, é um estado de exceção, né? A gente está num estado de exceção. É importante que a gente não tire isso do foco. A gente tem que saber que a gente está lidando com isso. Então, esse projeto de lei, ele não moderniza, né? Para onde está caminhando as discussões mais modernas? Justamente no sentido do princípio da precaução. A União Europeia aprovou o Green Deal e aprovou um programa chamado Farm to Fork, quer dizer, mais ou menos do campo à mesa, né, do garfo à mesa, mas enfim, do campo à mesa, que prevê a diminuição de 25% do uso dessas substâncias nos próximos anos, por exemplo, né? Então, isso, na verdade, esse PL do veneno não é algo moderno, é um retrocesso, é ir para um período anterior a própria existência da regulamentação, da existência da lei de agrotóxicos, que é de 1989. A lei, por exemplo, tem algo que eu penso que é central e que deveria ser revisto, e nesse aspecto essa proposta não toca. Qual é esse? O que eu estou falando? Eu estou falando do fato de que, uma vez registrado um agrotóxico no Brasil, o registro não caduca. Então, pensem vocês, inclusive no texto da lei tem uma expressão ad eterno. Uma vez registrado um agrotóxico no Brasil, isso não é revisto, o que é um absurdo, um contrassenso. Medicamento que é medicamento tem um prazo de expira validade, né? Como acontece no Japão, nos Estados Unidos e na Europa, uma vez registrado tem um período, ele tem que ser, esse registro ele é cíclico, ele precisa expirar para a sociedade digamos assim, a comunidade científica poder avaliar se esse produto deve ou não continuar sendo registrado. Então, é uma questão terrível. E no Brasil, eu penso, né, você falou em CropLife, a gente vê um lobby direto, muito forte, consistente dessas empresas que comercializam essas substâncias no Congresso Nacional.
não, enfim, no executivo e não só no Congresso Nacional, no executivo e no legislativo. Então, é óbvio que é um conflito de interesses, né? Agora, Aquilo que a gente chama vamos falar aqui, Desculpa. Não, é que deu um corte aqui, eu acabei te interrompendo sem querer. Eu vi que você depois continuou. Pode concluir, Larissa. Há um óbvio conflito de interesses dessas instituições que representam as indústrias farmacêuticas que produzem esses agroquímicos, não é? E o estado geral da saúde da população brasileira. Tem um conflito de interesse claro. O Brasil continua consumindo produtos proibidos na União Europeia. Nos últimos anos, uma parte dos produtos que foi autorizado de produtos que nunca foram autorizados na União Europeia, enfim, então é um quadro de exceção que beneficia essas indústrias, beneficia os grandes produtores, mas não beneficia o conjunto da sociedade brasileira. Exato. Vamos entrar no OCDE agora, Larissa, que você inclusive já citou, né? Com as mudanças, caso o pedido de liberação de novo agrotóxico não tenha o parecer conclusivo a esse pedido no prazo de até 2 anos, o Ministério da Agricultura é obrigado a dar um registro temporário. E é preciso que o produto seja empregado em pelo menos 3 países membros da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Que reúne aí 37 nações. Enfim, eu queria que você falasse sobre essa questão da OCDE, esses países, quais países, né, que vão ser escolhidos aí para poder dar esse respaldo. Então, ao menos 3 países é uma coisa tão vaga, né? Porque é óbvio que fazem parte da OCDE os países da União Europeia, como faz parte também o Japão, então isso dá parece, né? Aquilo que parece aos olhos e aos ouvidos, então é uma decisão segura, mas fazem parte também da OCDE, por exemplo, o Chile, a Colômbia, o México e a Turquia. Então, se a gente olhar, por exemplo, para o Chile, para a Colômbia e para o México, que são países da América Latina que sofrem os mesmos problemas que nós sofremos com os agrotóxicos, então não é parâmetro, né? Isso não é parâmetro, né? Isso não é parâmetro técnico para decisão de uso temporário de uma substância ou não. Isso não é algo, vai para o campo da surrealidade, Marilu, né? Perdão usar essa expressão, vai para o campo da surrealidade, mas é um pouco disso que a gente está falando, né? Isso não é garantia de que a gente vai estar usando um produto seguro, o fato desses produtos serem autorizados em ao menos 3 países da OCDE, ok, Chile, Colômbia e México, por exemplo, são os países que estão sujeitos às mesmas pressões que nós estamos, em que essas indústrias atuam de forma muito parecida, então isso não é segurança, né? Isso passa longe da segurança. Eu vou insistir, Marilu, que eu penso que, ao contrário, que a gente tem que caminhar no sentido do marco regulatório internacional para essas substâncias. Não é possível que a gente continue sendo aquilo que não só eu, mas outros pesquisadores têm chamado, que a gente continue vivendo um colonialismo agora molecular. Isso é moderno. Isso é modernidade, é uma nova fase desse colonialismo que agora é molecular. Por que é molecular? Porque a gente autoriza um limite, por exemplo, de glifosato, que é sabidamente cancerígeno, 5.000 vezes superior na nossa água do que o limite permitido na União Europeia. Então, nós somos o quê? Feitos de outra substância? Então, é um colonialismo silencioso, né? O Brasil continua exportando produtos básicos e importa o mesmo padrão centenário de inserção na economia mundo, vendendo produtos primários e importando produtos de alta tecnologia, como é o caso dessas substâncias químicas. Então, só que agora, né, se o colonialismo classicamente ele se instalou por meio da violência física, do massacre dos povos, etc., o que a gente vê agora é uma violência química e silenciosa, de exposição, claro, dos trabalhadores rurais, dos camponeses e dos indígenas de uma forma muito sistemática e cruel, mas, obviamente, da população como um todo de forma crônica e cotidiana. Exato. Agora, Larissa, inclusive as suas denúncias, né, que estão nesses 2 atlas, né, que você já lançou,
enfim, e aquele primeiro ainda, conexões, né, o uso de agrotóxicos no Brasil, conexões com a União Europeia, justamente forçou a maior rede escandinava de orgânicos a boicotar produtos brasileiros por conta dessas informações do Atlas. E por isso, né, a gente sabe que você realmente foi perseguida aqui no Brasil, teve que ir para a Bélgica, né, com seus filhos, está aí na Universidade Livre de Bruxelas, e eu queria que você falasse sobre a tua atual pesquisa, né? Qual a pesquisa que você está fazendo aí na Universidade Livre de Bruxelas? É uma pesquisa que está na fase final. Na verdade, o relatório já foi entregue e eu vou publicá-lo em breve, mas é um atlas sobre a criminologia verde na Amazônia. Aquilo que a gente chama de Green Criminology, os crimes socioambientais na Amazônia brasileira e, na verdade, na Pan-Amazônia. Então, o que a gente vê, para dar uma prévia, depois, quando o trabalho tiver tornado público, acho que a gente pode compartilhar aqui, mas enfim, para trazer para as pessoas uma noção, por exemplo, o número de indígenas assassinados, o número de indígenas perseguidos, o número de camponeses que sofreram ameaças, que sofreram despejo, que foram mortos, etc., um mapeamento desses conflitos socioambientais na Amazônia brasileira. Então, esse é o tema, e o que eu tenho trabalhado, né, no texto é que, na verdade, a criminologia verde, ela é, antes de mais nada, uma criminologia vermelha, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque antes da devastação ambiental, o que a gente vê é a devastação humana. Então, qual é a perspectiva que eu estou trabalhando? Não tem crime ambiental, não tem devastação ambiental, sem que, para isso, ele tenha sido precedido ou acompanhado da devastação humana. Então, é esse o tema do trabalho, é com isso que eu tenho trabalhado. Então, essa devastação, ela é física e é química, né? Ela é física, é uma devastação humana primeiro, então, de camponeses, de quilombolas, de indígenas que têm sido sistematicamente ameaçados e mortos, e com todo um rol das várias formas de violência no campo que a gente conhece no Brasil, desde as ameaças, queima de roçado, enfim, todas essas tragédias que a gente conhece que não terminam. Faz 30 anos que eu me lembro, quando estudante na Universidade de São Paulo, meu orientador foi o professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira, já denunciava esses crimes, e a gente continua vivendo a mesma coisa. Nós entrevistamos uma liderança, Claudelice dos Santos, para um número especial dessa revista que eu fui editora convidada, numa revista chamada Criminological Encounters, aqui da Universidade Livre de Bruxelas, e nós, nesse número especial, que é um número sobre Green Criminology, a gente entrevistou essa liderança do Pará, Claudelice dos Santos. Há 10 anos, o irmão dela e a cunhada foram assassinados, a comunidade dela continua sendo ameaçada, a família continua sendo ameaçada, enfim. Então, esse avanço, né, essa agricultura predatória, porque é disso que a gente está falando, essa agricultura predatória, ela é predatória primeiro contra as pessoas. Então, eu me lembro também claramente das falas do Chico Mendes, que teria feito 75 anos em dezembro, né, do ano passado, mostrando justamente a floresta é importante porque ela é importante para os nossos povos. Então, esse massacre, né, essa agricultura predatória, ela primeiro aniquila, expulsa e mata as pessoas, as comunidades, e depois o ambiente, quando não as duas coisas ao mesmo tempo, que é disso que se trata esse colonialismo molecular que a gente vem falando. Então, é sobre isso que eu tenho trabalhado nos últimos meses, né? O trabalho está pronto, mas está em revisão para publicar, e também tenho estudado recentemente o lobby das empresas europeias no Brasil, a atuação dessas empresas. Amanhã, aqui na Bélgica, numa cidade chamada Senef, que é a cidade que tem a maior planta industrial da Singenta na Europa, vai haver um protesto. Eu fui convidada para falar, e é justamente em torno dessa questão do fato da Singenta exportar substâncias, o caso do paraquat e outras, que não são permitidas aqui no território onde elas são fabricadas. Então, é um tema mundial, é algo que a gente tem que olhar,
e sobretudo esse ano, que é um ano eleitoral. Qual vai ser a abordagem, né, dos candidatos, como potencialmente o núcleo de esquerda vai lidar com essa temática. Acho que é uma temática da maior importância. Exato. Nossa, tem vários assuntos ainda a gente que precisa explorar com você, Larissa. Agora, Sim. falando ainda sobre essa sua pesquisa, enfim, sobre o que está acontecendo, né, com os povos tradicionais, camponeses, etc., na Amazônia, a gente sabe, juntando agora os temas, né, com agrotóxico, a gente sabe que a pulverização aérea está sendo utilizada como arma, né, uma arma química, não é? Exatamente. Isso é um tema que eu também tenho trabalhado. O Atlas, já vou adiantar aqui para você, Marilu, ele foi, né? A gente atualizou o Atlas, logo o primeiro deve ser lançado, assim, acho que em torno de 2 meses ele vai ser lançado, e com uma plataforma digital também. O Atlas também vai ter uma versão digital que as pessoas podem acessar e, por exemplo, sobrepor informações. Por exemplo, eu quero ver quantidade de casos de pulverização aérea e quero ver isso no bioma tal, no Cerrado, enfim. Só para te adiantar, um trabalho financiado pela WWF Brasil, em parceria com a WWF Amazônia, enfim, um trabalho interessante que acho que vai ser uma grande ferramenta, inclusive, quiçá, né, para iluminar o Senado a não aprovar esse pacote do veneno. Enfim, então, isso é um dos temas que eu trabalhei também, é justamente o tema das pulverizações aéreas, o quanto elas têm sido essas pulverizações têm sido usadas nos conflitos agrários como armas químicas mesmo. Acho que um caso mais emblemático que a gente consegue falar com tranquilidade é o caso dos indígenas no Mato Grosso do Sul, que foram pulverizados. Isso foi à justiça, e a justiça realmente incriminou os fazendeiros como culpados por essa pulverização. Então, a verdade é bem essa, que essas substâncias, elas são substâncias perigosas, e não é à toa que são armas de guerra, porque já foram armas de guerra, né? No Vietnã foi utilizada essa substância que todo mundo conhece, né? Chamado agente laranja. O 2,4-D que existe hoje não é algo tão diferente do... Eu vou usar uma expressão um pouquinho mais... Espera só um pouquinho, Marilu. Desculpa, chegou alguém. Então, o 2,4-D é de alguma forma algo derivado do chamado agente laranja. Então, acho que isso é o suficiente para a gente saber que no Brasil há um descontrole total, inclusive com essa coisa trágica das comunidades estarem sendo alvo, né? Sendo bombardeadas, eu poderia dizer assim, com essas substâncias. Exato, e Larissa, a gente sabe, né, que a Bayer, né, ela, enfim, com essa venda aí do glifosato no mundo inteiro, tem ganhos gigantescos, né, financeiros, e a gente sabe que as pessoas, né, milhares de pessoas que ficaram doentes com câncer, expostos aí ao Roundup, né, que é o produto à base de glifosato, elas, enfim, estão conseguindo na justiça, não é? Sim. Fazendo com que a Bayer pague aí e faça acordos bilionários, né? É importante também que aqui no Brasil isso aconteça, não é, Larissa? É fundamental. Eu acho que isso pode se tornar, espero que se torne uma tendência mundial. Realmente, a Bayer teve problema com os acionistas, inclusive foi uma compra super questionada justamente por causa disso, né? Os acordos que a Bayer está fazendo hoje na corte americana para pagar as indenizações, inclusive de futuros males que o glifosato cause à saúde. Então, acho que a maior prova, né, da carcinogenicidade do glifosato, né, se não é o fato desses acordos milionários envolvendo a venda do glifosato. Então,
Enfim, eu espero que isso se espalhe pelo Brasil e pelo mundo. Eu acho que tem que ser uma tendência mundial o banimento dessas substâncias. Eu penso que em médio prazo é algo, por isso eu tenho insistido nessa ideia do marco regulatório internacional para essas substâncias, para agrotóxicos, justamente porque não é possível, né? É um tiro no pé, né? No momento de discussão de aquecimento global, esse tema não pode ser esquecido porque ele está diretamente relacionado com esse processo, né? Então, o planeta tem limite, né? Essa reprodução ampliada, ela não pode se sustentar, não se sustenta dessa forma. Exatamente, faz me lembrar aqui o Ailton Krenak, é isso, né? Como você disse, né? Parece que as pessoas acham que o planeta, né, não vai acabar mesmo, né? Então a gente precisa cuidar dele, né? Larissa, a gente agradece muito aqui a sua participação, a gente estava com saudade de você aqui no Jornal Brasil Atual, e eu espero que você volte mais vezes aí para complementar aí todos esses estudos, enfim, que você está fazendo para a gente aprofundar nesses estudos, tá bem? Tá bom, muito obrigada, Marilu. Um ótimo dia para você e para todos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.